Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor sempre nos ensina que quando nós estamos segundo a sua direção, segundo os seus planos, que são melhores e maiores do que os nossos, os seus planos são sempre de nos fazer prosperar, jamais causar dano algum, daqueles que seguem atento, os ouvidos atentos àquilo que o Espírito diz. O Espírito diz daquilo que nós perseveramos, não por si, mas pela obediência ao seu Espírito. São como advertências. E as advertências são como que podas que são benéficas, podas que se produz mais frutos ainda. A palavra diz alguns 100, outros 60, outros 30, mas sempre por um, sempre através da árvore da vida, porque ninguém pode produzir por si mesmo, mas todo aquele que recebe essas podas produz mais ainda. Quando ele diz o machado está posto à raiz, são aqueles que, por não produzir segundo os seus frutos, estando sempre na desobediência, estão, na verdade, produzindo os frutos insuportáveis. Não produz nem mesmo os frutos dignos de arrependimento, da qual todo aquele que está segundo a árvore da vida está a produzir sempre frutos dignos de arrependimento. Por quê? Porque está sempre a tropeçar em algum ponto, e nós estamos sempre diante do Senhor reconhecendo que somos falhos, mas somos arrependidos e o coração contrito, do qual ele não despreza, e a sua presença permanece, nos aperfeiçoando a fé, a fim de que não desfaleça, a fim de que não se torne um descrente como que outrora éramos descrente. E uma vez que se permanece segundo o seu Espírito, permanece produzindo bons frutos. Ele disse: árvore que não produz frutos, ele é aquele que diz: seca-te imediatamente, porque requer que estejamos sempre produzindo os bons frutos, dignos de arrependimento e segundo o Espírito nos ensina. A mansidão, a longanimidade, o domínio próprio, a mansidão, onde ele nos ensina que não há lei contra os frutos do Espírito, porque na verdade aquele que alcançou a graça, a lei mata, mas o Espírito vivifica, nos concede vida, e vida com abundância. Por isso, bem-aventurados sois aqueles que permanecem sempre na benevolência do Senhor, sempre produzindo. A palavra diz: aqueles que produzem somente folhas, seca-te imediatamente. Assim como ele nos ensina que a árvore, que aqueles que estão segundo a árvore da vida, que estão segundo, não estão dependentes da estação do ano, estão por viver de forma sobrenatural, estão produzindo frutos constantemente, independente das estações do ano, porque é sobrenatural. Mas aqueles que vivem de forma natural estão condicionados segundo o padrão deste mundo
e não produz estes frutos, estão sempre segundo as suas muitas emoções. A palavra diz: um coração enganoso que faz muitos planos, mas não prevalece. Porque o Senhor, por eles rejeitarem a viver o sobrenatural e estar numa terra fértil, o Senhor frustra as suas intenções. Ele frustra as suas maquinações, que geralmente são perversas, que não condizem em conformidade com o Senhor. Por isso, a palavra diz que ele rejeita aqueles que, na verdade, o rejeitam. Aqueles que buscam compreendê-lo e segui-lo, ele agrada, mas aqueles que o rejeitam, ele também os rejeita, aonde ele diz: na verdade, não fui eu que escolhi a vós, mas vós que me escolheram. Por isso, melhor para aqueles que buscam compreender e seguir a sua perfeita e agradável vontade. Porque ele tem cuidado de nós, ele tem nos revelado a sua perfeita e agradável vontade e sabe entre aqueles que perseveram. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.